Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Lenda do Excel. Na aula de hoje eu vou te ensinar aqui, 5 fórmulas fáceis quando estiver utilizando o Excel. Uma aula de nível básico, então não se preocupe, não se assuste. Você vai entender passo a passo como utilizar essas 5 fórmulas aqui no Excel. Bom, e antes da gente continuar, deixa eu pedir uma coisa para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo por aqui. Tenho certeza que as aulas vão te ajudar muito, né, no seu dia a dia quando você estiver principalmente começando aí no Excel. Nosso canal tem esse intuito, trazer para você aulas simples, básicas, mas que façam você evoluir quando estiver trabalhando com essa ferramenta tão utilizada no mercado de trabalho que chama Excel. Então vamos lá, sem mais enrolação. Vou trazer aqui para vocês o nome das funções que nós vamos utilizar, tá? Então eu tenho uma tabela com ID do produto, preço, quantidade, desconto, valor total. Nós vamos utilizar a função conte números. Nós vamos identificar quantos números nós temos aqui, né? Toda vez que eu adicionar um novo número, ela vai me retornar a quantidade de IDs que nós temos, né? Vou trazer aqui a soma, né, de todos esses preços. Vou trazer o máximo valor dessa coluna de quantidade, então qual é o máximo aqui que eu vendi, o mínimo, qual o desconto mínimo aqui que eu dei na minha coluna de desconto e uma média do meu valor total, média das minhas vendas. Tudo isso em uma aula, então presta atenção, vamos lá. Conte números, vai começar aí digitando igual, conte, e aí repare que ele me traz já uma prévia de todas as funções aqui embaixo, ó, essa caixa de diálogo, nessa linha suspensa, vou diminuir o zoom e para você ver melhor aqui, dar igual novamente, conte. Ele já me traz aqui, ó, uma prévia somente das funções que contém conte. Bom, ó, nesse caso aqui nós temos conte num, conte c, conte cs, conte valores, outras funções aqui que contém esse conte. Vou digitar ponto e agora ele já me resume. Me traz aqui somente as funções que contém conte, ponto, mais alguma coisa. Nesse caso, nós vamos utilizar a função conte num. Bom, você vai digitar aí, ó, no seu teclado, tab. Digitou o tab, ele vai abrir aqui para que a gente coloque os argumentos da nossa função. Nesse caso, a continue, ela possui um argumento obrigatório, como você pode ver aqui, ó, o valor 1, que não está entre colchetes, tá? O valor 2, ele já é um argumento não obrigatório, ou seja, se você quiser fazer a contagem de números de mais de uma coluna, de mais valores, mais intervalo de valores, você pode fazer. Nesse caso aqui, nós só vamos utilizar o argumento, primeiro argumento, que é o obrigatório, onde nós vamos fazer a soma aqui dos nossos IDs, né? A contagem, não a soma, a contagem desses IDs. Então, ó, você abriu aqui, a função está aberta. Repare que aqui, ó, onde tem o ponteiro do mouse, a setinha aqui está piscando, significando que nós vamos adicionar algo aqui nesse argumento da função. Com o mouse aqui, ó, botão esquerdo do mouse, você vai selecionar o intervalo que você quer que ele conte os valores. Então, ele selecionou aqui, ó, não se assuste com esse nome. Eu vou explicar aqui para você agora. Tabela significa o nome da nossa tabela aqui que nós temos procurado. Não colocamos nenhum nome específico para essa tabela, então automaticamente o Excel trabalha com tabela 1. E depois, entre colchetes, é ID, que é justamente, ó, o cabeçalho da minha coluna. Você vai reparar que quando nós fizermos as outras funções, ele vai trazer exatamente o nome do cabeçalho da nossa coluna. Bom, fecho parênteses aqui, ó, clico Enter, pronto. Ele já me retornou quantos números nós temos aqui. Ele fez a contagem de números, tá bom? Se eu adicionar mais um, ó, número 6, ele vai me retornar que nós temos 6 números nessa coluna, nesse intervalo, certo? Vou dar um Ctrl Z e vamos seguir com as nossas funções. Agora a função soma. Dar igual, começar SO. Repare que ele me traz aí, ó, todas as funções que começam com SO e vai me trazendo um resumo. Vou digitar MA soma, certo? A tecla Tab aqui no meu teclado. Novamente, ele possui somente um argumento obrigatório e os outros demais argumentos é opcional, porque está entre colchetes nesse caso. Eu vou com o mouse, pegar aqui, ó, o botão esquerdo do mouse e selecionar o intervalo que eu quero somar. Lembra que eu te falei, ó, ele pegou da tabela 1 a coluna preço, ó, o cabeçalho da coluna preço, certo? Todo esse intervalo. Fecho parênteses, clico Enter, pronto, ele já trouxe aqui, ó, a soma de todos os nossos preços. Se eu alterar aqui algum valor, ó, colocar R$5 nele, ele me retorna R$43. Dar um Ctrl Z para desfazer essa ação, manter somente a função soma. Vamos agora aqui, ó, na função máximo,
Eu quero que você preste bastante atenção, porque senão você não vai encontrar essa função aí no Excel. Isso é muito importante mesmo, tá? Dito igual, começo com M, e aí ele me traz, ó, todas as funções que começam com M. Se eu procurar aqui, ele já vai me retornar a função máximo. Mas caso eu digite aí, ó, por exemplo, A, ele já exclui a função máximo. Por quê? A função máximo possui o acento agudo em cima do A. Aqui no Excel ele leva em consideração esse acento sim, ó. Se eu voltar, e o M, ele me traz o máximo aqui embaixo, ó, máximo. Ele está me retornando somente as funções que começam com M. Mas caso eu digite A, ele já perde aquela função máxima. Então, para isso, pode digitar aí, ó, no seu teclado o acento agudo, tá? Ele não vai trazer nada a princípio, porque ele está esperando agora uma letra. Vou digitar A, e repare que ele trouxe M, mais o A e o acento agudo aí em cima. E aí ele me retorna somente as funções que possuem MA com esse acento agudo. No caso é máximo, máximo A e máximo C. Posso digitar Tab aqui no meu teclado. Assim como as outras funções dessa aula, ele só me pede um argumento obrigatório. O que é o argumento obrigatório? Mais uma vez, é o primeiro argumento aqui, ó, que não está entre colchetes. Se você abrir uma função e estiver entre colchetes, significa que esse argumento aqui, que está entre colchetes, ele não é obrigatório. E pode ser adicionado, mas se você não adicionar, a sua função vai funcionar perfeitamente. Nesse caso, nós vamos selecionar com o mouse, ó, botão esquerdo aqui, seleciona a coluna de quantidade. Novamente, ele trouxe da tabela 1 a coluna quantidade, repare aqui, ó, o cabeçalho, quantidade. Vou fechar do parênteses, clicar Enter. Com Enter, ele me retorna aqui que o máximo valor dessa coluna é 4. Se eu modificar aqui o 4, por exemplo, para 10, ele vai identificar e trazer, ó, o máximo valor dessa coluna é 10. Para um Ctrl Z, vamos continuar para a função mínimo agora, certo? O mínimo vai acontecer a mesma coisa que o máximo, lembre do acento agudo. Vou digitar igual M. E aí ele me retorna todas as funções que começam com M. Inclusive lá embaixo, ó, se a gente procurar a função mínimo. Mas se eu continuar digitando, por exemplo, I, ele já não me traz a função mínimo, só me traz duas funções com MI no começo. É minúscula e minuto. Então eu volto, acento agudo aí no teclado, digito I, e agora sim, mínimo, mínimo A e mínimo C. O mesmo que a função máxima, só que no mínimo agora. Digito Tab aqui no meu teclado. Novamente, dois argumentos aqui a princípio, né? O primeiro é obrigatório, não está entre colchetes, e o segundo é opcional. Eu vou selecionar aqui na minha coluna de desconto, com o mouse, lembrando, ó, selecionei, da tabela 1 a coluna desconto ele pegou, fecho parênteses, clico Enter, ele me retorna, ó, o mínimo em desconto aqui é 0, certo? E é isso mesmo, se a gente olhar aqui, ó, o mínimo é 0. Eu vou formatar aqui como porcentagem, porque está como geral, formato geral. Se eu alterar aqui, por exemplo, para 10, ele vai me retornar que agora o menor desconto é de 5. Então, 5% no Excel é igual a 0,05. Para que eu veja aqui como percentual, basta que eu selecione, venha aqui na guia página inicial, ó, aperto aqui sobre o símbolo de porcentagem, certo? Agora vamos encontrar a média. Média, a mesma coisa, ó, igual M, ele me traz todas as funções com M, digito acento agudo, o E, ele me retorna média, todas as funções que começam com M, E acento agudo. Vou procurar aqui por média, ó, clico Tab, mesmos argumentos das outras funções, seleciono aqui o valor total, tabela 1, coluna valor total, lembrando, para você identificar isso, clico Enter, pronto, já temos aqui a média do nosso valor total de 15,16. Vou formatar aqui como percentual não, né? Vou formatar como moeda. Vem aqui, ó, na guia página inicial, o ícone de contábil aqui, clico sobre ele, pronto. Então, é isso. Você aprendeu a função continúmeros, função soma, função máximo, a função mínimo e a função média. Reparou que todas elas têm os mesmos argumentos? O primeiro argumento é obrigatório, o segundo é um argumento opcional. Ah, e lembrando, como estamos trabalhando com tabela, ele me retorna aqui o nome da tabela e a coluna que eu estou fazendo referência. Por quê? Se eu adicionar logo abaixo aqui, ó, vou colocar aqui o ID agora é 8, vou colocar aqui açúcar, vou colocar aqui o preço de 50, para que ele vai mudando automaticamente. 20, ele traz o valor máximo, vou colocar aqui 1, vou colocar aqui 20 também. Então, como nós adicionamos isso a uma tabela, eu clico aqui, ó, F2 na função média, por exemplo, para você ver,
Repare que ele vai estar sempre pegando da tabela 1 a coluna valor total. Então, tudo que eu adicionar abaixo aqui, ele vai identificar, vai contabilizar nessa função. Fechado? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe aqui no comentário se você não entendeu alguma coisa, se ficou alguma coisa para trás, você quer que eu repasse, que eu faça uma nova aula sobre isso daqui, sobre uma dessas funções. Deixe também nos comentários se você quer ver uma função específica. Espero que você tenha gostado. É um prazer estar com você até o final dessa aula. Até o próximo vídeo. Tchau. Mas não acabou ainda não, ó. Vou deixar aqui 2 vídeos relacionados ao conteúdo, tá bom? Até a próxima, tchau!